Eu tenho que abrir, peraí. Deixa eu parar a gravação, compartilhar a tela, compartilhar a minha tela toda. Opa, aí. E aí eu posso olhar aqui a bibliografia, disciplinas, Engie 503, equilíbrio de fases. E a gente começar a trabalhar. Eu não mandei para vocês. Perdoem, eu mando hoje o material. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu parar. Eu vou fazer uma coisa. Vou parar aqui a gravação. Sim. E vou abrir aqui a segunda parte, que é equilíbrio líquido-líquido. Até agora a gente tinha uma fase líquida e uma fase vapor, ok? Mas eu posso ter duas fases líquidas. Ou seja, quando é que duas fases líquidas se formam? Então, é possível ver, a partir da segunda lei, que as duas fases vão se formar se a variação da energia livre de Gibbs total for menor ou igual a zero, ela é estável. Mas, ou seja, se ΔG é menor que zero, é estável. Certo? Mas acontece que se eu tiver algo como esse sistema aqui, eu vou ter uma instabilidade. Por quê? Pense que eu estou nesse ponto de concentração. Aqui. Pense que eu estou aqui nesse ponto de concentração. Vou pegar aqui, ó, 75. Tá vendo aqui nessa curva 2? Se eu estiver na curva 2, se eu dividir entre uma quantidade no grupo A e uma quantidade no grupo B, assim, se o meu líquido, em vez de formar um líquido único, ele separar num líquido A e num líquido B, ele é mais estável, ele tem uma energia livre de Gibbs, que é a média aqui, menor do que ele junto. Por quê? Porque ele precisa de energia para manter o sistema junto. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver água misturado com, vamos pensar em gasolina, vamos pensar em octano. Você manter água com óleo junto é muito mais difícil do que você separar. E a segunda lei da termodinâmica diz que ele vai para o estado mais estável. Separado é mais estável do que junto. E isso está explicado aqui na segunda lei. Ou seja, imagine que esse ponto aqui seja parte de A, média de A mais média de B. Ele tem uma energia livre de Gibbs menor do que esse ponto aqui separado, ou seja, que eu separei a minha mistura em parte A e parte B, ele tem uma energia livre de Gibbs melhor. Para você testar essa diferença de inclinação, você testa a segunda derivada. Eu vou dar um exemplo aqui, como é que a gente faz isso. Deixa eu ver se ele... eu tenho que voltar e abrir o arquivo, porque ele não funciona aqui direto. Então, abrir no computador. Eu acho que eu tenho que abrir. Não sei se eu tenho pronto. Apresentações. Não. Deixa. Equilíbrio de fases. Todos os arquivos. Não tenho ele aqui. 503. Eu não tenho ele aqui. Então, vou construir.
Vamos imaginar o Excel. Então, arquivo, novo. Então, vou abrir um Excel aqui. Então, vamos olhar aquele gráfico que a gente tinha aqui. No sistema. Então, vamos imaginar que o meu G sempre vai ser G ideal mais G de excesso, que a definição de excesso é G menos G ideal. Certo? G da solução ideal, G real menos G da solução ideal. Então, vamos falar aqui do G total. Então, quem é o ideal? Vai ser o somatório de XI, GI de RT. Então, vamos imaginar que o meu GI, vamos começar assim, o meu G1 sobre RT seja igual a meio, e o meu G2 sobre RT seja igual a 1. Vale para qualquer número, eu estou usando um número genérico. Ok? Sempre vai ter como explicar. E aí, quem vai ser o meu G sobre RT? Vai ser essa fórmula aqui. Deixa eu copiar isso aqui lá para a gente copiar tudo isso aqui para vocês entenderem. Ctrl C, a gente não precisa ficar indo e vindo. Então, certo? Então, eu quero fazer o meu G de excesso. Quem é o meu G de excesso? Ele é ART que multiplica x1, x2. Então, vamos fazer aqui, ó, x1 seja de 0,1, 0, né? 0, 0,1. Não sei se dá certo com 0. Então, se eu faço aqui, até 1. Certo? Eu vou só inserir uma linha aqui. Inserir a linha aqui. Então, aqui eu vou botar quem é o meu somatório de XI, GI, RT. Então, G ideal. Certo? Tá assim, para vocês verem. G ideal. E quem é o meu G de excesso? Então, vai ser XI, LNXI, mais ART, que multiplica X1 vezes X2. Então, vai depender do A. Então, vou botar aqui A igual a 0, primeiro. A igual a 0 significa o ideal. Depois, A igual a 1, A igual a 2. Deixa eu botar assim mais claro para vocês entenderem o que eu estou fazendo. A igual a 0, A igual a 1, A igual a 2. Isso aqui já vai ser o G real. Já vou somar com esse G ideal. Ok? Então, o G ideal vai ser sempre igual a x, 1 que multiplica esse valor fixo, G1, mais 1 menos x1, é isso? Menos x1 que multiplica esse valor fixo. Desculpe. F4. Certo? A minha curva tem essa cara. A igual a 0 eu não preciso fazer, porque A igual a 0 é o próprio G de excesso. Então, aqui eu vou botar só quem é
x1 ln de x1 mais x2 ln de x2, certo? Esse primeiro termo, como ele é soma, ele não vai se alterar no meu sistema, certo? Ou vou botar aqui termo ln, vocês já sabem o que é. Que é esse primeiro termo aqui. Então, vai ser igual a x1 que multiplica ln de x1, vai dar problema, né? Menos 1 menos 1 menos x1 que multiplica ln de x1, ou de 1 menos x1, desculpe. Certo? Ele vai dar problema. Mas a gente sabe que esse termo é zero, porque o primeiro termo ele vai para dar ln de zero, ele não consegue. Desculpe. Tem um termo que dá zero que multiplica ln de zero mais 1 que multiplica ln de 1. Então, esse termo aqui, na verdade, vai dar sempre zero. Ou seja, independente do que for, quando for puro, esse termo vai dar zero. E a gente pode botar para o segundo termo aqui, então. x1 que multiplica ln de x1 mais x2, que é 1 menos x1, concordam comigo? E multiplica ln de 1 menos x1, certo? E esse termo aqui. Então, quem vai ser com A igual a 1? Vai ser igual ao quê? A zero, desculpe, vai ser G ideal mais esse termo, mais esse termo daqui. Esse aqui é A sobre RT, viu, gente? Não é o A, não, é A sobre RT. Então, vai ser o quê? x1 que multiplica 1 menos x1. Ok? Vai dar 1, porque aqui vai dar, claro, 0. E ele vai. Então, isso aqui é A sobre RT. Para não me preocupar com sempre. E agora eu vou pegar aqui e copiar. Ou seja, ele vai dar sempre o G ideal. Nesses pontos, no 0 e no 1. No próximo passo, eu vou copiar para lá. Só que aqui, eu tenho que copiar, mas eu tenho que manter a coluna. Então, eu vou fazer assim, ó. Tenho que manter a coluna, porque é sempre B mais C. Aí, aqui que vai multiplicar e multiplica com
que multiplica. Vai dar errado aqui, mas depois eu conserto. Mantive a coluna, mantive a coluna. Ok? Aqui está errado, porque isso aqui tem que ser só um. E aqui só o 2. Certo? Então, aqui deu tudo certo. Eu consegui copiar e agora copio para cá. Opa! 17 que multiplica. 17 que multiplica. Que coisa esquisita. Parece que tem um erro aqui, né? Espera aí. B8 mais C. Deixa eu botar aqui, ó. B9 mais C9 mais E8. Ah, claro, tem um erro. Tem um erro. Aqui. Que aqui eu tinha que fazer assim. Aí. Certo? E agora eu vou aumentar mais um pouco. E eu queria mostrar para vocês essas curvas, certo? Então, vamos botar aqui, inserir, gráficos, gráficos. Então, eu vou inserir aqui, selecionar dados, vai ser sempre editar. Então, o nome da série vai ser G Ideal. Vou até botar o nome da série. Vai ser a coluna. Valores de X da série vai ser igual a isso aqui, que é X1. Editar. E quem é? Só um. Aqui. Valores de Y da série vai ser G ideal. Certo? Ok. Aí agora eu vou adicionar nome da série. Agora vai ser 1. Valor de X da série. Valor de Y da série. Aí o próximo. Não, peraí. Ok. Aí, adicionar nome da série, 2. Valor de X da série, X. Valor de Y da série. Aí, adicionar 3. Não, desculpe. Selecionar.
valor de x da série, o valor de y da série. Olha o que aconteceu. Ai, não. Perdoe, eu perdi todos os dados. Fazer de novo. Selecionar dados. Série 1. Editar. Valor de x da série. Valor de y da série. Aliás, se eu fizer... peraí, essa aqui. Deixa eu cancelar aqui. Deletar. Tá. Gente, por que eu não consigo fazer isso? Bom, deixa eu fazer de novo. Fazer assim. Ver se ele faz. Eu acho que ele faz. Inserir gráficos. Certo? E aí eu tenho que tirar... Pronto. Eu vou botar aqui, só para vocês verem. Não, formatar aqui. Série de dados. Então, marcador. Opção de marcador, nenhum. Linha sólida, verde. Ok. Marcador. Então, nenhum. Linha sólida, vermelha. Marcador, opções de marcador, nenhum. Linha sólida, verde. Não, peraí. Nenhum. Linha sólida, verde. Ok? Faltou só o ideal. Marcador. Preto. Não. Marcador. Linha sólida, preta. Ok? Deixa eu só para ficar mais fácil de vocês verem. O eixo. Cadê? Opções de eixo. Opção de eixo de 0 a 1, não tem sentido. O outro poderia ter porque é G. E o eixo de K. Principal máximo. Então, deixa eu abrir aqui bem para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo. Assim, para fazer mais bonitinho, eu precisava botar mais números aqui. Se vocês quiserem, aqui, ó.
Mas aí tinha que estender, vai dar mais trabalho. Não vou fazer isso, não. Deixa aí. Então, assim, essa representação tá feia porque eu teria que botar mais números para ela fazer uma curva suave. Professora, uma Digo, pergunta. Esse preto aí é o ideal, é? é o ideal. Ah, O certo. preto é o ideal. O ideal é uma reta. Entendi. Ah, aí você está desviando do ideal. Se o A for 1, eu tenho esse ponto. Se o A, veja que o sistema, o não ideal, ele está concorrendo. Veja que é como se tivesse um balanço de forças. E a curva vai, chega um ponto que ela passa da ideal. Se ela passa da ideal, ele vai separar em duas fases. Por quê? Porque é mais prático separar o que vai ser o negócio. Você trabalhar com a solução separada. Cada solução fazer parte do sistema. Então, aqui ó, eu formaria duas fases nesse sistema. Entenderam? É isso que acontece. Porque ele vai ter, como se ele tem aqui uma diferença de inflexão. Está mudando a inflexão. E isso eu fiz para um modelo bem simples, como margulhos. Professora, Outro modelo, só para mostrar o que acontece com a curva. a senhora teria como repetir só a explicação de novo, professor? Que aqui meio que cortou aqui para mim. Tá, tem como eu repetir, sim. Agora, eu vou fazer uma coisa. Certo. Tentem reproduzir isso no computador de vocês. Eu vou parar aqui, peraí. Eu repito daqui a pouquinho. Deixa eu voltar aqui, parar a gravação. Então, olhando o gráfico, dá para perceber que a não idealidade do sistema pode fazer com que ele seja, também ele faça com que seja mais estável separar em duas fases e não formar um sistema homogêneo. Por quê? Porque à medida que o sistema vai se tornando tão não ideal, você tem muita força de repulsão entre as moléculas. E elas tendem a se agregar em dois tipos de solução. Uma solução que é rica no componente 1, uma solução que é rica no componente 2. Mas, e o que é legal disso é que isso pode ser usado para extrair componentes. Ou seja, eu posso colocar um terceiro componente que ele seja mais solúvel na solução 1 do que na solução 2. Então, ele pode estar na solução 2 e ele ser retirado para a solução 1. Isso, como operação unitária, ele tem uma aplicação muito grande. Por quê? Porque tem misturas que é muito difícil de ter uma separação em função do ponto da volatilidade, porque eles têm volatilidade muito próximas. Por exemplo, benzeno e hexano. Eles dois têm 6 carbonos, então a volatilidade deles é muito próxima. Mas, na hora que você tem a separação por afinidade química, é bem diferente, porque o benzeno tem um anel benzênico que vai ter uma certa ressonância e o hexano é uma cadeia linear. Então, as forças presentes são diferentes na interação com um solvente específico. Então, eu posso ter um solvente que seja mais solúvel, em que o hexano, ou em que o benzeno seja mais solúvel do que o hexano. Portanto, ele tende a separar o hexano para essa fase. Continuando. Para eu saber quando tem, sempre que eu tenho uma mudança de inclinação numa curva, o que eu tenho que testar? A segunda derivada. Então, o teste em geral é em função da segunda derivada. Se D2G for maior que zero, é estável, se não for, é instável. E
Essa separação, ela pode ser promovida, ela pode ser função da temperatura. Então, ela pode acontecer em uma determinada mistura até uma certa temperatura. A partir de uma temperatura maior, a velocidade das moléculas é tão grande que supera a força de repulsão. Portanto, volta a ter uma solução estável. E acontece isso também para sistemas em temperaturas mais baixas. Pode ser que a diferença de mobilidade seja tão grande que a diferença de energia passa a não ser importante. Então, você tem sistemas, por exemplo, que formam duas fases. Então, por exemplo, isso aqui é anilina em água. Considerando a pressão externa fixa. Então, você tem uma fase que é rica em água e uma fase que é rica em anilina. Certo? Aqui é fração mássica de anilina. Então, aqui é água pura, aqui é anilina pura. E à medida que eu vou crescendo, a temperatura vai chegar a um ponto que ela tem uma temperatura consoluta superior. Acima dessa temperatura, ela forma uma única fase. Certo? E eu posso ter, em termos de diagramas binários, ele tem esse formato, que ele pode ter a temperatura consoluta superior, mas ele pode ter também uma temperatura consoluta inferior. Então, imaginando que eu esteja no ponto aqui B. Então, a anilina dissolve em água até esse ponto. Para qualquer temperatura abaixo de 441, eu tenho um limite de separação, certo? Então, ele vai formar um líquido L1 e um líquido L2. Entendeu? Quando eu botar mais anilina, ele vai formar um líquido L2, que está aqui na letra E. Para eu calcular isso aqui, existe uma regra chamada regra da alavanca, certo? Que ele determina a composição, porque essas composições ela é proporcional a quantidade de fase, ela é proporcional a essa distância entre os sistemas. Ok? Então, a reta B ela é proporcional em relação à distância que eu tenho da fase 1 com a fase 2. Na verdade, B até o centro e E até o centro. Certo? Então, aqui eu tenho a fase L1 e a fase L2. À medida que eu cresço, eu vou ter vou romper na temperatura consoluta superior, certo? Essas soluções L1 e L2 são chamadas de soluções conjugadas. E logo após passar o ponto e L1 desaparecer, então se eu continuar seguindo essa reta, logo após passar L1 desaparece, eu passo a ter só L2. Certo? Então, a solubilidade de anilina em água aumenta à medida que a temperatura aumenta. A composição constante, que é chamada de, se eu estiver aqui seguindo essa composição completa, constante, que é seguindo uma isopleta, até um ponto que é chamado temperatura consoluta superior, que é a maior temperatura possível que as duas fases podem coexistir. Essa temperatura pode ser explicada, como eu falei antes, em termos das forças intermoleculares. Acima dessa temperatura, segurar as moléculas juntas a formação das duas fases tem uma força contrária, que é a mobilidade ou a energia cinética das próprias moléculas. Para alguns sistemas, eu formo temperatura consoluta inferior, ou seja, quando eu diminuo a temperatura, eu solubilizo o sistema. Por exemplo, água e trietilamina têm
uma temperatura consoluta inferior. Acima dessa temperatura, duas fases immiscíveis existem. Abaixo dessa temperatura, eu tenho só uma fase miscível. À medida que a temperatura aumenta, esses complexos frágeis, que são formados em temperatura mais baixa, se rompem e formam um sistema immiscível. E existem sistemas que são um pouquinho mais complexos, que eles formam fases fechadas, ou seja, eu tenho uma temperatura consoluta superior e uma temperatura consoluta inferior. Por exemplo, água e nicotina. Ok? Esses sistemas são considerados como sistema, como loop fechado de miscibilidade, ou seja, eu tenho uma região fechada de miscibilidade. Isso aqui é só como calcula a regra da alavanca, é uma coisa bem simples, como é que eu vou calcular a proporção, que a massa da fase L1 é proporcional a C, esse ponto assim, aqui, ó, estando aqui a C, e B, C. Se eu tiver um ponto entre os dois pontos, a quantidade que eu tenho de fase 1 e a quantidade que eu tenho de fase 2 é proporcional a B até C e C até E. Certo? E eu tenho diagramas ternários. Por exemplo, nesse caso eu tenho um sistema quaternário que está representado como um diagrama ternário, porque eu tenho uma mistura de ácidos que estão representados juntos, ok? E essas retas que estão aqui são chamadas de linhas de amarração ou tie lines, certo? Então, esses dados são dados de solubilidade, os pontos abertos, né? E os pontos fechados são os pontos que foram tirados da tie line. E existem outros tipos de representação, como representação triangular, em que eu tenho 4, em vez de eu representar, se eu tiver 4 componentes, eu representar todas as fases. Ou, por exemplo, eu posso fazer uma representação que é cartesiana, ou seja, eu não considerar o solvente. Eu só considero o componente na fase 1 e na fase 2. Não considero os solventes. E eu tenho também o diagrama tipo McCabe-Tilly. Eu tenho a representação dos dois sistemas. Isso aqui é bastante utilizado para alguns cálculos, cálculo a representação tipo McCabe-Tilly para extração. Em diagramas ternários, eu preciso descobrir onde está o meu ponto N, ou seja, qual é a quantidade proporcional a M em cada um dos pontos. E aí eu vou ler com o que é como se eu pegasse o sistema, nossa, aqui, para representar isso aqui, é o que é perpendicular a ele, certo? Se eu traçar aqui, eu tenho uma perpendicular e aí eu acho o meu sistema. Então, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus para achar quem é proporcional. Então, nesse ponto, eu vou ler o quê? Acetona, aqui, 0,3. Vou ler nesse eixo aqui a água, certo? Aqui é 100% de água, 100% de acetona, 100% de metil-isobutilcetona, certo? E a leitura é seguindo essas retas internas do meu sistema. E eu tenho essa zona de duas fases, tenho uma curva de solubilidade, e acima eu tenho uma zona de uma fase, que aqui a gente pode ver também a regra das fases. Ou seja, se eu quiser fazer o balanço do meu sistema, num sistema ternário, eu tenho o número de moles total, é o número de moles, ou seja, no ponto M, é o número de moles que eu tenho em R, que é o resíduo,
e o número de moles que eu tenho em E, o extrato. Ok? E eu posso fazer também um balanço de massa por componente, né? As curvas eu posso distribuir. Lembra que eu falei do plate point? Eu posso Desculpa, do plate point não. Plate point é esse ponto consoluto aqui, ó, em que as curvas se encontram. Mas eu posso representar esse sistema num diagrama triangular. Quer dizer, a partir do diagrama triangular, eu fazer o diagrama retangular. E eu tenho diversos tipos de sistema. Então, eu tenho tipo 1, que é essa curva mais comum. Eu tenho tipo 2, em que eu formo tem duas zonas de immiscibilidade, e tenho o tipo 3, em que eu tenho 3 zonas de immiscibilidade, e ele forma essa coisa mais complexa. Ele forma mais equilíbrios no sistema. Em termos experimentais, em termos experimentais, como é que eu meço isso? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Peraí. Isso aqui é como eu calculo. Aqui. Então, normalmente eu faço o meu experimento, eu tenho uma célula em que eu possa amostrar as duas fases, ou a gente, na verdade, acaba fazendo no laboratório mais por massa mesmo, não amostra as duas fases, e eu posso botar o meu sistema em equilíbrio. Então, eu preparo uma amostra heterogênea e agito. E aí eu separo as duas fases com controle de temperatura. Então, eu tiro as duas fases e aí eu analiso de alguma forma, seja por cromatografia ou propriedade física, e aí eu obtenho cada uma das timelines, certo? Mas eu posso também calcular essa curva de solubilidade, eu tenho a timeline, mas eu posso calcular essa curva de solubilidade vendo quando o sistema turva. Então, eu saio de uma mistura homogênea e pingo outro componente. Adiciono outro componente em gotas. E aí ele forma duas fases. E a partir daí eu vou construindo essa curva de solubilidade. E como é que eu calculo? Certo? As minhas relações de equilíbrio, ele vai dar a mesma coisa que eu tinha antes. Fugacidade do líquido 1 na fase 1, fugacidade do componente 1, componente I na fase 1 é igual à fugacidade do componente I na fase 2. Mas isso escrito em termos de coeficiente de atividade, ou mesmo de φ, vai dar igual. O que acontece? A fugacidade do componente puro é cortada, e eu vou ter que xi gama i é igual a x2i gama 2i, certo? Já que o componente puro sai daqui. Então, a minha equação que eu tenho é que x1 do sistema 2 é igual a gama 1 do sistema 1 dividido por gama 1 do sistema 2 vezes xi do sistema 1. O problema é que existe uma solução para esse sistema, que é o que a gente chama de solução trivial, que é eu achar que o xi da fase 2 é igual a xi da fase 1. Do ponto de vista matemático, isso é uma solução do problema. Ou seja, eu chegar à conclusão que uma fase é igual a ela mesma, está em equilíbrio com ela mesma. Ok? Dentro de um sistema homogêneo, isso é verdade. Isso não é
Veja que não é uma solução trivial, não é uma solução errada. Ela é uma solução do problema que não resolve o meu problema como eu queria. Então, a solução trivial é eu chegar na própria fase. Então, se eu coloco um algoritmo, ele tem uma tendência, assim, direto, como a gente fez cálculo de bolha ou cálculo de orvalho, a gente tem uma tendência a chegar na mesma solução. Ok? Uma outra forma de fazer isso tem a ver porque as duas fases têm a mesma natureza. É diferente de quando eu tinha líquido e vapor, que as fases têm condições muito diferentes. Aqui as duas fases têm a mesma natureza, as duas fases são líquidas, formadas pelos mesmos componentes. Ok? E eu tenho como calcular isso, a forma melhor é eu tratar como um flash, ou seja, eu considerar também a fase, o balanço de massa. Então, eu vou resolver o meu problema exatamente como eu fiz o flash. Só que agora a minha fugacidade aqui pode ser calculada tanto por uma equação de estado, se dependendo do sistema, a variação de pressão é importante para o equilíbrio, mas se não for, eu posso calcular com o coeficiente de atividade, porque a fugacidade do componente na fase líquida aqui é na fase líquida 2. Certo? Aqui está V, mas é líquido 1 e líquido 2. Certo? É só corrigir aqui. E aí eu vou resolver exatamente como a mesma solução que a gente tinha antes. Só que agora eu tenho duas fases líquidas e o meu K é com Xi1 é igual a KI Xi2, não mais líquido e vapor. Ok? O que acontece? Se eu aumentar a temperatura e começar a formar vapor. Então, uma coisa interessante da solução é se eu tiver diagramas, ou se eu tiver líquido, líquido, vapor. Isso acontece e acontece com alguma frequência, principalmente na indústria de petróleo. É comum acontecer isso. Na indústria química tem alguns sistemas que você usa exatamente um solvente extrator para melhorar a separação de fases e acontece ter colunas de destilação que tem duas fases líquidas em alguns pratos. Então, nesse caso, eu vou ter uma fase líquida, aqui eu tenho a minha fase alfa, mas à medida que eu aumentar aqui a temperatura, eu vou passar a ter vapor. Então, aqui eu tenho o equilíbrio alfa com vapor, aqui eu tenho o equilíbrio beta com vapor, então eu tenho fase beta, beta com vapor, e existe um certo ponto em que eu coexisto a fase líquida, líquido e vapor. Então, eu tenho composição da fase líquida aqui, composição da fase líquida 2, e aqui a composição da fase vapor. O deslocamento, se você pensar em termos do sistema, esse tipo de diagrama, muitas vezes, à medida que eu desloco a pressão, certo? Ele altera, formando um azeótropo. Então, por exemplo, esse tipo de diagrama acontece em butanol-água. E dependendo se a pressão, dependendo da pressão, se ela for muito baixa, ele não forma líquido, é um azeótropo. E à medida que eu vou baixando a pressão, eu vou formar essa segunda fase líquida. E eu posso calcular isso como um somatório de pressão. Eu tenho a minha pressão total do sistema, eu tenho a pressão parcial da água, a pressão parcial do N-butanol, mas em um certo intervalo, tá vendo? A pressão fica constante, porque ele também está líquido-líquido. Ok? E isso acontece, então, o diagrama butanol, ele faz, em vez dele fazer a curva normal, aqui ele tem uma reta nesse intervalo. Por quê? Porque ele tem líquido-líquido nesse intervalo. E uma coisa que é bem interessante é eu usar o meu sistema para particionar soluto. Então, eu tenho um coeficiente de partição, que é a razão de equilíbrio do soluto entre as duas fases líquidas, ou seja, se eu tenho uma certa alimentação e eu acrescento um solvente, eu posso extrair alguns componentes.
certo? E a seletividade do solvente vai ser função da partição entre o extrato e rafinado. Aqui tem refinado, mas é rafinado. Certo? Que é como chama outra fase. A fase do resíduo também é chamada de rafinado. E a seletividade do solvente, que é importante no caso de extração, é calculada pela a constante de equilíbrio no extrato pela constante de equilíbrio no rafinado. E o que acontece? Alguns componentes, eles têm um efeito que a gente chama de salting-in. Ou seja, eu tenho dois componentes e ele que não se misturam. Ao eu adicionar um terceiro componente, ele passa a ser misturado. Por exemplo, se eu tiver água e butanol e começar a adicionar ácido acético, a partir de uma certa quantidade de ácido acético, o sistema fica todo miscível. Ok? Então, o ácido acético tem um efeito salting-in. Por outro lado, se eu tiver água e acetonitrila, que se mistura completamente, e eu começar a adicionar alguns componentes, alguns sais, ou, por exemplo, líquidos iônicos, eles começam a formar duas fases líquidas. Certo? E tanto o efeito salting como o salting out tem interesse em algumas aplicações da indústria. E é isso que eu tinha para falar de líquido-líquido.